Querido Maestro Jesús, queridos amigos encarnados y desencarnados que nos encontramos en este momento, en la disposición, con la mente y con el corazón abiertos para comenzar esta nueva historia, este nuevo viaje. Queremos agradecer a nuestro Divino Maestro por la bendición de reunirnos aquí entre amigos y familia, por la bendición de disponer de tantas herramientas para el conocimiento espiritual. Sabemos, Señor, que todas las bondades que nos son dadas no significan nada si no sabemos aprovecharlas. Así que en esta tarde pedimos que tengamos la madurez suficiente para poder aprovechar todos estos recursos de los cuales muy pocos disponemos. Que todo el trabajo de nuestros amigos espirituales, de todos aquellos que han atravesado por las luchas, por todos los caminos que los han conducido a transmitir estas enseñanzas a nosotros, valgan la pena. Hagamos que todos esos esfuerzos rindan frutos en nuestras acciones, en nosotros mismos, en nuestras familias y en todos los círculos con los cuales nos desarrollamos, nos relacionamos. No pedimos más, Señor, que poder extender estas enseñanzas a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro compromiso y nuestra dedicación con nosotros mismos y en nuestro día a día. Te pedimos, Señor, que bendigas esta nueva etapa de nuestro estudio, que nos ayudes a integrar los conocimientos de este maravilloso libro. Agradecemos a las manos de nuestro querido Chico Javier, a su guía espiritual, Emmanuel, a las personas que dirigen este grupo maravilloso y a todos aquellos que estamos Vamos a luz, não? Obrigada, Carolina. Nós perdemos um. Vocês estão me ouvindo? Sim? Nós Nós perdemos o perdemos o finalzinho. finalzinho da oração. Acho que a nossa conexão estava. Perdemos um pouco a conexão. Muito obrigada, obrigada pela presença de todos. Então, é com muita alegria e com muita gratidão que nós damos início hoje a este novo livro, o livro Libertação. Que nós juntos possamos extrair de cada um dos capítulos muito aprendizado, muita luz, e que essa luz ilumine o nosso caminho, né? De crescimento e de libertação. É aqui, né? É. Então vamos lá, se vocês estão vendo a tela cheia. Então, dando início à apresentação, né, do livro, nós vamos hoje apresentar o prefácio, intitulado Ante as Portas Livres. Como de hábito, né, em cada livro psicografado por Chico Xavier, no caso do André Luiz, o Emmanuel faz sempre o prefácio, é ele que inicia, né, o livro. Então, o texto que nós estudaremos hoje
É um texto de Emmanuel. E é uma história, acho que conhecida, né, por muitos, ou pela maioria aqui, porque é uma lenda, né, uma lenda egípcia, e é uma história, né, do que conta a história do peixinho vermelho. Esse prefácio foi escrito em Pedro Leopoldo, no dia 22 de fevereiro de 1949. Então, tem muitos anos, né, que já, que já se escoaram depois do início da psicografia desse livro. Então, nós temos que ler essa história, tentando extrair dela toda a simbologia que existe por trás, né? Porque existe todo um código e existe. Nós vamos poder fazer um estudo hoje, tentando extrair o máximo possível de símbolos nesta história. Então, é a história de um peixinho, né, que vivia com a sua comunidade de peixes num formoso jardim, no lago de um formoso jardim, né? Esse lago ele descreve um pouco, né, um adornado de ladrilhos azul turquesa e era alimentado por um diminuto canal de pedra. Escoava suas águas do outro lado através de uma grade muito estreita. Então, nós temos aqui já um primeiro símbolo que essa comunidade de peixes nós podemos considerar que somos nós, humanos, vivendo, né, no planeta Terra. Nós temos a humanidade, né, e ele vai, então, ele vai descrever, né, como esses peixes viviam, que era um reduto acolhedor, e essa comunidade de peixes, né, que viviam ali naquele lago, muitos se refestelarem, nédios e satisfeitos, né, em complicadas locas, frescas e sombrias. E eles elegeram ali um dos concidadãos de Barbatanas para encargos de rei, e ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Então, como nós, né, vivemos no mundo, né, existem diversas situações, né, cada ser humano, ali como nessa comunidade de peixinhos, nós, como seres humanos, temos a nossa vida e cada um vivendo a sua vida, a sua maneira, muitos aproveitando, né, despreocupados com a vida, né, e preocupados apenas com a gula e vivendo na preguiça. E outros, como o peixinho vermelho, que era, né, um peixinho pequeno e era menosprezado de todos os outros peixes da comunidade. Então, né, entre aqueles, né, que ficavam na preguiça e despreocupados, ele descreve que existiam ali uns gordalhudos, vorazes, né, que arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam displicentes todos os lugares consagrados ao descanso. Então, aqueles mais fortes, né, mais assim imponentes que se impunham e deixavam ali o peixinho vermelho no sofrimento. Ele nadava, nadava e não tinha nem onde descansar. E também não tinha o que comer, porque os outros comiam. Todas as larvas existentes ali, e ele passava fome, né? Então, estava sempre se sentindo perseguido e atormentado de fome. Então, a gente vê ali já que ele vivia num sofrimento, esse peixinho, né? E ele não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Então, a gente já vê ali um símbolo, né, que é o símbolo que a vida que ele levava, né, de fome, de sofrimento, se sentindo perseguido, né, esse sentimento, né, de não fazer parte da comunidade leva o peixinho vermelho à busca de algo mais, né, e ele foi estudar. Então, ele começou a estudar o lago, ele começou a pesquisar o que existia por ali, né? E então, depois de muito tempo, fazendo esses estudos e as suas longas perquirições, ele encontrou uma grade, né, ali na grade do escoadouro, por onde escoava a água do lago. E ele, então, né, ele refletiu, né, não será melhor, então, pesquisar a vida e conhecer outros rumos, né, sair por ali
e abandonar aquela comunidade, já que ele não pertencia verdadeiramente àquele lugar. Então ele falou, então seria melhor, né, conhecer o que havia fora dali. Então ele optou pela mudança, mesmo muito magro, né, porque ele não se alimentava direito, nunca sobrava nada para ele, já sofria muito, ele perdeu. Para atravessar aquela grade, ele perdeu várias escamas com grande sofrimento, a fim de passar pela passagem estreitíssima. Então, aqui a gente já vai sentindo, né, novos símbolos nessa história, né? Então, é a saída, né, o desconforto no qual ele vivia, leva-o a sair dali. E para sair dali, não foi simples, né? Ele precisou atravessar uma grade. Então, a gente aqui vê, né, um símbolo quando a gente quer sair desse mundo, quando a gente quer buscar um mundo melhor, uma vida melhor. Nós temos, como nós estudamos já em várias ocasiões, temos que passar pela porta estreita, né? Então, como o peixinho, ele teve que passar, né, pela grade estreitíssima. E ele pronunciando, né, votos renovadores, ele saiu dali todo otimista, encantado, começou a ver novas paisagens, ricas de flores, de sol, que o defrontavam e seguiu embriagado de esperança. Então ele estava fazendo face a uma nova oportunidade, né, uma nova vida, vida que ele até então não conhecia, estando preso naquele lago, junto àquela comunidade onde ele tinha uma vida muito fechada e de sofrimento. E a partir dali começa a sua aventura, né? Ele encontrou muitos peixes de muitas famílias diferentes, que com ele simpatizaram, então já começaram novas amizades, né? Ali lá na comunidade ele era desprezado, porque ele era diferente, ele era frágil. Ele começa a fazer novos amigos, ele se instrui, né? Quanto aos percalços da marcha, descortinando-lhe um mais fácil roteiro, né? Então ele começa a seguir viagem. Ele contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo, todo um novo mundo que se descortinava, né, para aquele peixinho. E aqui a gente então já tem um símbolo, né? Esse peixe, né, que saiu do mundo, é, é, a gente pode compreender aqui que é como um espírito que sai da terra e que descobre o mundo espiritual, né? Então, são aqueles que partem, que saem do corpo, né? Que é uma prisão e que tem a oportunidade, né, de começar a ver mundos diferentes. Ele estava muito habituado com o pouco, ele vivia com extrema simplicidade, mas ele jamais perdeu a leveza e a agilidade naturais. Vocês estão ouvindo? Porque a nossa internet está anunciando que está tudo bem? Então ele conseguiu atingir o oceano dessa forma, né? Ele foi nadando, nadando, né? Seguindo o trajeto da água e ele atinge então o oceano, ébrio de novidades e sedento de estudo. Então ele conhecimento. Nós vamos ver para quem leu o texto, né? No final, o Emmanuel vai dizer que o peixinho, né, representado aqui nessa introdução, é como o André Luiz, que é o autor dessa história, que é o autor do livro, né, o autor espiritual do livro. Então, é como se ele tivesse deixado o mundo, chegado ao mundo espiritual, e ele se encantou apesar do sofrimento inicial pelo qual ele passou, ele estava ávido, né, ávido de conhecimento, de estudo, para poder, né, se enriquecer. Então, o peixinho chegando no oceano, né, ele enfrentou riscos, né, porque no início ele estava fascinado pela paixão de observar, ele aproximou-se de uma baleia e ele foi tragado por ela. Então, apesar de toda a beleza que ele começou a ver e a perceber, né, em torno dele, existiam também perigos, né? Ele foi tragado pela baleia, mas a baleia, ele orou a Deus naquele momento, né? E a baleia meio que começou a soluçar e vomitou, e ele foi salvo.
Então, o recurso da oração, né? No momento de um perigo, no momento de uma situação difícil, ele lembrou-se de orar ao Deus dos peixes, né? Pedindo ajuda. E o pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Então, como a gente vê, né, nos livros de André Luiz, quando ele vai relatando, né, as histórias pelas quais ele é levado a conhecer, ele está sempre acompanhado, né, de novas companhias simpáticas, né, são os benfeitores, e ele aprendeu então a evitar os perigos e as tentações, né, sempre buscando o aprendizado que ele podia que ele pôde, né, em cada situação vivida. Então ele foi plenamente transformado, né, em suas concepções do mundo. Então tudo aquilo transformou a concepção dele, ele passou a reparar as infinitas riquezas da vida e percebeu que existia um mundo, né, de muita riqueza fora do meio onde ele estava habituado. Ali onde ele estava, ele encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis, flores diferentes no seio das águas. E, sobretudo, ele descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados, tanto quanto ele, junto dos quais ele se sentia maravilhosamente feliz. Então, ele descobriu um novo mundo onde ele se sentia parte, né, das comunidades e com os amigos novos que havia feito. Ele vivia agora sorridente e calmo no palácio de Coral, né, num novo mundo onde ele havia eleito como, né, um novo habitat para ele, com centenas de amigos, uma residência ditosa, quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, pensou e, sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e à salvação deles. Então, a gente vê, né, que relação, que símbolo bonito, né, do peixinho que, percebendo, né, que o mundo onde ele vivia, que ele havia deixado para trás, era um mundo ainda tão frágil, né, com muitos perigos, onde os peixes naquela comunidade corriam risco de desaparecer, né, e de perderem a vida. Ele volta, né? Ele se diz: não seria justo, então, eu regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? E ele não hesitou. Então, se a gente volta, né, para André Luiz, nessa relação simbólica com o peixinho, então André Luiz, ele chegando no mundo espiritual e descobrindo tudo, né, o que ele descobriu, e percebendo a nossa fragilidade como humanidade, né, ele não hesitou, né, em voltar, em nos anunciar as verdades que ele estava descobrindo, né? Ele veio nos trazer, né, o amparo e, e eu acho que a gente vai ter a oportunidade nesse livro, né, de aprender ainda mais com essas aventuras de André Luiz, né? Então, que volta, né, através das mãos de Chico Xavier para nos contar todas as descobertas e as maravilhas que ele vai descobrindo, né, junto dos benfeitores no mundo espiritual. Voltando ao peixinho, né, fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com ele viviam no Palácio de Coral, ele empreendeu longa viagem de volta. Então, o peixinho não voltou sozinho, né? Ele foi auxiliado por irmãos benfeitores, assim como André Luiz, né? Sempre amparado e auxiliado pelos benfeitores no mundo espiritual, volta para nos contar.
Voltando ao peixinho, ele tornou ao rio e do rio dirigiu-se aos regatos e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito como sempre pela vida de estudo e serviço, a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Então estava ele de volta, né, à comunidade dele, muito estimulado, né, com muita energia para contar, né, porque ele diz aqui que ele estava estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Então, com tudo que ele havia descoberto, né, o retorno é um pouco decepcionante, porque ele estava muito entusiasmado e achando que o que ele teria para contar também, né, causaria entusiasmo naqueles, né, que haviam ficado para trás. Mas ele perdeu rapidamente esse entusiasmo, porque a coletividade inteira, né, quando ele pensou que celebraria a volta dele e daria ouvidos, né, para tudo que ele tinha para contar, ninguém se mexeu, né? Eles não tinham nem mesmo percebido a ausência dele. Não, todos os peixes continuavam vivendo a vida daquela forma, continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Então, continuavam com a vida, né, miserável, como ele havia deixado, quando ele atravessou a grade. Então ele gritou que voltava, né, e que para se fazer, né, sentir, para fazer sentir a sua presença, mas não houve quem lhe prestasse atenção. Então, porque ninguém havia notado a ausência dele. Ele se sentiu ridicularizado. Então ele foi procurar o rei, né, aquele que eles haviam eleito como rei, e e comunicou-lhe o que ele havia visto, o que ele havia descoberto. E o soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Então ali o peixinho começou a contar, né, tudo que ele havia vivido e que aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de momento para outro. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos repletos de seres diferentes, e por fim o mar, onde a vida parece cada vez mais rica e mais surpreendente. Então, aqui eu convido a todos, né, que façam, né, a relação, né, de tudo que o peixinho está contando, das descobertas dele, né, que representam todas as maravilhas, né, que André Luiz descobriu no mundo espiritual e que volta para relatar através dos livros. Mas, como nada diferente do que aconteceu com a comunidade de peixes, né? Muitas pessoas, né, no nosso mundo ignoram, não querem saber, né, querem continuar vivendo a vida, né, da maneira como sempre viveram. E ele então, né, o peixinho voltando, né, a contar tudo que ele havia vivido, mas ele precisa, para que esses outros peixes pudessem descobrir esse novo mundo, teriam que passar também pela grade apertada, né? Então ele informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente o seu preço. Deveriam todos emagrecer, convenientemente abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras, e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário à venturosa jornada. Então a passagem não seria fácil, né? Ele veio contar as suas descobertas, a sua aventura, mas para passar pela grade, né, pela porta estreita,
é preciso que seja, que nós, né, como humanos, nos diminuamos, né? É, porque não é fácil passar pela porta. Então, existe uma condição, existe um preço para essa nova vida, né? Então, assim que ele terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente, e que alguns chegaram a declarar que falavam em nome do Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou: Não vês que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nós. Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no Palácio de Coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível. O poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer, atolada na lama. Então, eu fui falando já alguns, né, dos símbolos que nós podemos encontrar nesse texto. Então, o lago que representa o mundo físico onde vivemos, na ignorância, né? Muitos de nós, na maioria, na verdade, ignorando o mundo espiritual, ignorando que existe uma vida lá fora, que a vida continua, que existe, na verdade, que o nosso mundo é uma sombra do mundo verdadeiro. E mas estamos presos nesse mundo, vivendo, né? É, encantados pelas ilusões, né? Quando ele diz, né? A simbologia da forma de vida dos peixes, né? Que se alimentavam das larvas e viviam na preguiça, né? São as ilusões do materialismo, dos prazeres, dos apegos que limitam e prendem o homem ao mundo. A vida difícil do peixinho, né? Que levou a estudar e a buscar outra forma de vida. Então, que às vezes, muitas vezes a gente acha que a situação é inadequada, mas essa situação é que nos leva, né, ao questionamento e à busca. Então, se nada nos leva ao movimento, né, à busca de algo melhor, muitos de nós passamos a vida, né, iludidos com as coisas do mundo, buscando os prazeres deste mundo e não e nada que nos leva ao crescimento, né? Então, a situação do peixinho havia, né, feito com que ele saísse dali do comodismo, né, e buscasse um novo aprendizado, né? E com isso o crescimento. Então, são os desafios que nos impulsionam. Senão a vida se restringe às necessidades básicas do ser humano, né? Que é comer, dormir, né, trabalhar. Então, às vezes, muitas vezes a situação em que vivemos, o sofrimento que vem nos buscar, né, é um chamado para que a gente busque, né, novas formas de vida. Então, a grade, né, desculpa, a grade que é, né, que é o que nos separa do mundo espiritual, uma grade estreita, né, que é a, a porta estreita, a pequenez do peixinho, né, que o permitiu de atravessar a grade. Então, o desenvolvimento das condições necessárias para fazer a viagem e para poder, né, encontrar um mundo como ele encontrou, né, um mundo de belezas, né. Nós temos que ter condições de passar pela porta estreita. A baleia, né, às vezes no caminho, né, nós somos surpreendidos com perigos, existem riscos. E a oração, né, o livro da morte, ele faz o caminho de volta,
depois de todas as descobertas, mas se ele faz o caminho de volta é porque ele fez o caminho de ida, ele cresceu, ele aprendeu e ele volta para ajudar os outros, né? Então, a humildade, né, que faz com que ele, né, assim como muitos dos benfeitores, né, os benfeitores fazem esse caminho de ida, vivem a vida, descobrem um mundo, né, um mundo todo novo e aprendem e voltam nos buscar, né? Mas existem os peixes gordos, né, que estão acomodados. Aqueles que estão acomodados, né, porque de certa forma vivem no conforto, então o conforto muitas vezes impede, né, vermos além, buscarmos o aperfeiçoamento. Então, os peixes gordos ali existe uma simbologia também por trás, porque o desconforto, né, e uma vida às vezes difícil nos leva a essa busca, ao estudo, ao aprendizado, né, ao aperfeiçoamento. Então, chegamos aqui no fim do texto, né, de Emmanuel, quando ele diz, né, que ele faz essa contraposição, né, do peixinho com o André Luiz. Então, ele vai dizer, né, que o esforço de André Luiz buscando acender luz nas trevas é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Ele fala, ele informa, ele prepara, ele esclarece. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas, sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade, para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então ele encerra assim, né, fazendo esse chamado, né, que nós teremos no outro mundo aquilo que nós construímos, né? Nós teremos nos será dados de acordo com o que estamos fazendo. Então, o André Luiz, né, muito do que eu coloquei aqui a gente já fui falando na apresentação, mas o André Luiz, né, ele viveu no início o sofrimento, né, mas o aprendizado dele levou ao estudo e levou à determinação de querer sempre mais, né, de saber mais. E ele volta, né, para nos falar deste novo mundo. Então, nos livros que nós já estudamos de André Luiz, né, acho que eu não sei qual, talvez seja o quarto ou o quinto já, nós já estudamos os mensageiros, nós estudamos no mundo maior, estudamos os domínios da mediunidade, acho que esse, o Missionários da Luz, então esse é o quinto livro de André Luiz. E nestas obras nós já, né, já aprendemos sobre as colônias espirituais, as diferentes zonas do mundo espiritual, né, o umbral, as consequências da vida sem preparo, né, o que nos espera do outro lado quando nós não nos preparamos para a passagem, né, para este novo mundo. Nós aprendemos sobre as casas de tratamento, aprendemos sobre o planejamento da reencarnação, né, sobre a ajuda dos benfeitores na crosta, né? Mas com tudo que ele descreve nesses livros, muitos, mesmo espíritas, muitos duvidam, né? Já recebeu muitas críticas pelo trabalho. Muita gente fala, né, que é que é somente uma história, porque não entendem, né, o que está por trás dos relatos de André Luiz. E não somente André Luiz, mas os grandes espíritos voltam, né? Porque, como a gente leu no livro anterior, a grande alegria, né, no céu é de aliviar os infernos.
Então, esses benfeitores, né, com as descobertas, com o aprendizado que eles realizam, eles voltam para nos alertar, né? Então, eles fazem o caminho e eles vêm nos abrir o entendimento para o que é importante, o que nós estamos fazendo nesse mundo, né? Então, eles nos deixam os mapas para que nós nos preparemos para este novo mundo, para que nós tenhamos condições de atravessar, né, a porta. E a porta estreita, né, que, como ele diz no texto, aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer. Assim como o nosso mundo é um pequeno mundo, né, no universo e pode desaparecer, mas nós continuaremos, nós somos imortais. O mundo, com uma guerra, pode desaparecer, mas nós, né, como seres criados por Deus, nós somos imortais e continuaremos, né? É, e esses espíritos, eles vêm nos dizer, né, que além existem, né, existe uma outra vida, existem novas experiências, e nós temos que nos preparar para isso, mas que nós devemos, né, todos emagrecer convenientemente. Assim como, né, nós estamos estudando e como espíritas, né, nós temos muitos exemplos, e o maior deles, né, que voltou para nos convidar a essa nova vida, a vida verdadeira, né? Jesus, que veio até nós, né? Como o maior de todos os benfeitores, né? É, nos convidando, né? A aproveitar deste mundo, né? Tirar proveito de tudo que pudermos na vida no corpo, mas que nos preparemos para a vida imortal, né? Ele veio nos convidar para essa vida imortal e para que alcancemos o reino de Deus, né, que está dentro de nós. Allan Kardec, né, que é o codificador da doutrina espírita, e todos os outros, né, espíritos que colaboraram, né, para a codificação, né, do espiritismo, eles vêm, né, para nos orientar. E quantos deles, né, são incompreendidos e rejeitados? Né? Não são todos que aceitam, né, esse convite, né? Então, o Espiritismo, ele nos convida que a que nos libertemos pouco a pouco desse mundo, pelo estudo, pela reforma íntima, pelo desenvolvimento moral, pela caridade, pela fé raciocinada. O Espiritismo nos convida aos questionamentos, ao discernimento, ao crescimento e a evoluir conscientemente, a vislumbrarmos a nossa destinação e ao trabalho para alcançá-la. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai dizer que a ignorância é a causa de todos os males, que o saber liberta, purifica e salva, e que nós somos todos solidários. A liberdade de cada um de nós está ligada à liberdade dos outros. Então, ao nos libertarmos das paixões e da ignorância, cada homem liberta seus semelhantes. Então, à medida em que nós aprendemos como estes benfeitores, né, a liberdade, a nossa liberdade, né, vai ter como consequência a liberdade de outros. Então, a importância de buscarmos, de passarmos, né, a outros irmãos do que nós estamos aprendendo. Aqui é uma relação muito rápida com o mito da caverna, todos conhecemos, né, o mito da caverna de Platão, que é escrito há mais de 2000 anos, né? Então, 300 anos antes de Cristo, né? O mito da caverna, então, ele é muito, muito semelhante. A mensagem deixada por Platão é muito semelhante à mensagem dessa lenda do peixinho, né? Que fala da libertação da ignorância. Então, o Platão ele descreve, né, que muitos homens viviam na caverna e que viam somente as sombras, até que um deles saiu e falou: existe um mundo lá fora, né? Então, esses espíritos estão muito à nossa frente. Espíritos que, antes de Jesus Cristo, já compreendiam, né, que a Terra era algo, né, um mundo muito pequeno perto do que existe, né, na realidade. Então, a lenda do peixinho, assim como o mito da caverna, são um convite atemporal que nos convidam a sair da ilusão, enxergar a luz, conhecer a verdade e depois colaborarmos para que este conhecimento chegue aos outros.
Então, em João 8, 31, 32, né, temos quando Jesus disse, né, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós, né, somos honrados, eu sempre digo isso, mas nós temos a honra de estarmos estudando e de adquirirmos esses conhecimentos, né, que são as verdades eternas, né, a lei divina. Nós estamos estudando, o que nós estudamos no Espiritismo são as leis divinas, que não mudam, não mudam. E se nós nos adaptarmos e aprendermos a viver de acordo com as leis divinas, com as verdades, nós encontraremos a felicidade, né? Porque só é infeliz, como está no livro dos Espíritos, só é infeliz aquele que se afasta das leis divinas, né? E aproveitemos o que esses benfeitores nos trazem, né, como conhecimento. Aproveitemos os ensinamentos desse novo livro, porque são, como o texto, o livro se chama, Libertação, né? São ensinamentos libertadores. Na contracapa do livro está escrito que o autor espiritual informa sobre a intercessão realizada pelos espíritos superiores em benefício dos homens, dando provas da misericórdia divina que concede a todos a abençoada oportunidade de libertação, pelo estudo, pelo trabalho e pelo perseverante serviço na prática do bem. Então, se queremos liberdade, se queremos nos libertar, né, adaptemos-nos às verdades divinas e nós conseguiremos passar pela porta estreita. Bom, muito obrigado, Giovana. Então vamos iniciar, né, a segunda parte. É, eu posso, já de início, uma coisa que me chama a atenção, primeiramente, como a Giovana disse, há muitos símbolos, né, dos quais a gente tem que extrair o ensinamento, é muito simbólico. É interessante que Emmanuel fale que é uma lenda egípcia, porque isso significa que provavelmente a caverna de Platão foi inspirada, né, de conhecimentos que vieram do Egito. Nós sabemos que a religião secreta, né, na Grécia era o orfismo, e o orfismo ele tinha influências da Índia e influências do Egito. O próprio Platão esteve no Egito, né, em viagem, onde ele certamente entrou em contato, né, com esses conhecimentos. São símbolos, né, e o símbolo tem um poder que tem que ser penetrado. O símbolo ele tem a capacidade de mostrar escondendo e esconder mostrando para quem é capaz de ver. Então, parábolas, né, lendas, mitos, são todos muito simbólicos. E essa, uma das coisas que chama atenção é que existe um primeiro movimento, né, que é um movimento de expansão, no qual o ser que está crescendo, buscando, descobrindo, vai ampliando seus horizontes, se faz um lugar, né, nesse universo grandioso que ele descobre, mas ele decide voltar. E aí nós temos que entender, né, que aí sim o processo é mais difícil ainda. Porque no início você tem, né, o prazer da descoberta, da aventura, da novidade, mas quando ele deixa, imaginemos a grandeza do oceano, e aí você deixa a grandeza do oceano e vem vindo, né, de volta para os rios, aí você já sente, poxa, isso aqui é bem menor do que aquele lugar onde eu estava, né? Para os riachos, e ele vai voltando até chegar naquele pequeno poço, né, naquele pequeno laguinho em que estavam seus antigos amigos.
Então, imaginemos a grandeza, né, do Cristo quando deixa esse oceano imenso, que para ele era a coisa mais normal, e volta para morar nesse laguinho, né, cheio de peixes preguiçosos, disputando larvas, né, minhocas e insetos. Então, é muito simbólico e isso mostra quão difícil deve ser, né? E nós vemos o resultado, né? Quase sempre esses missionários são descartados, recusados, atacados, perseguidos. E, e eles, né, são eles que vão abrindo horizontes para nós, né? Então, nós vemos missionários na área da religião, da ciência, da filosofia, das artes, né? Mas, especialmente no caso da espiritualidade, isso é muito importante, né? Porque o homem pode fazer arte a partir de uma concepção medíocre da vida. Ele pode fazer ciência a partir de uma concepção medíocre da vida. Mas ele não pode se espiritualizar a partir de uma concepção medíocre da vida, né? Então, ele tem que ter uma visão mais ampla, né, de si mesmo, da realidade. Então, é muito bonito, porque, né, eu me detenho nesse aspecto, né, do movimento de ida e de volta, mas há muitos outros símbolos. A Giovana falou de vários, né, mas nós vamos Mas é abrir. muito difícil, deixei passar muito, Ah, né? sim, tem realmente a história é recheada, né, de como eram e são, né, as parábolas de Jesus. Uma coisa interessante que nós vemos na obra de Platão é que eles começavam a discutir, né, um tema qualquer. E, Sócrates fazia perguntas e ia, né, tirando o suco até onde ele conseguia e fazendo perguntas, e as pessoas faziam perguntas para ele, e, e aí chegava num ponto em que o assunto ficava num dilema, né? E os livros de Platão são assim. E aí Sócrates contava um mito, né? Então, como o mito da caverna, por exemplo, quando eles estão discutindo conhecimento então, é muito interessante porque chega um momento em que você não pode mais expressar por palavras e raciocínios uma experiência maior, né? Então, o mito ele preenche essa função de entregar a verdade, mas de uma forma que só a reconhece ou só a percebe aquele que já está acordado para ela, né? E que vai se motivar pelo mito, como pela parábola, por exemplo, para buscar esse conhecimento, né? Para entender o significado dele. Então é muito interessante porque muitos dos textos de Platão, né, ele diz, então Sócrates falou, olha, né, e aí ele conta um mito, né? Então é muito interessante porque há o mito, né, dos hermafroditas, né, das almas que eram homem e mulher, eram um só, né, estavam um ser só, aí foi cortado ao meio. Então, tem vários mitos, né, nas obras de Platão, que era a forma com que ele conseguia, né, transmitir uma verdade para os não iniciados e para os iniciados, que veriam nela, né, um conhecimento escondido. Os especialistas mais modernos, né, falam que Platão ele não gostava muito de escrever. Ele escrevia porque, bom, precisava guardar, né, transmitir aquilo, mas o ensinamento verdadeiro ele fazia oralmente e presencialmente, né, como que para iniciar aqueles que queriam. E isso vinha das escolas de iniciação espiritual
do Egito, né? Da Índia, sobretudo no Egito, que haviam escolas que eram muito difíceis de serem ter acesso. Bom, como eu disse, e a Giovana mostrou muito bem, há muitos aspectos, mas eu me detenho aqui para que a gente possa abrir a palavra a todos que queiram participar. Carolina? Eu achei interessante o aspecto que você falou, assim, do retorno, né? Mas também, antes disso, acho interessante como que a necessidade de não encaixar num lugar, né? Numa sociedade, num contexto, é necessário para sairmos aí, né? Para buscarmos outras coisas, né? Acho que o peixinho tinha características muito peculiares, muito interessantes, muito particulares, né? Que o faziam sentir diferente e que ele motivou ele, né, para sair daí, para ir buscar um outro lugar, uma outra verdade. Então, acho que todos nós, né, às vezes percebemos como um aspecto mal, não encaixar, ou nos sentirmos estranhos nessa sociedade, mas quando abrimos um pouco a percepção, aí entendemos que na verdade é muito bom não encaixar numa sociedade profundamente doente, né? Então, é corajoso voltar num lugar onde a gente sabe que as coisas não estão bem, que não funcionam, que são difíceis. No meu caso, eu saí estudar, fazer a faculdade fora do lugar onde eu nasci, né? Que é um povo bastante primitivo, eu acho. Aqui tem pouca educação, as pessoas. É muito difícil, né? Tem muita pobreza, mas porque as pessoas têm pobreza mental, tem muita preguiça. É muito difícil lidar aqui com o povo, então eu vi um mundo diferente, eu aprendi coisas diferentes e eu disse nunca mais vou voltar naquele lugar porque é muito primitivo, não vejo oportunidade de crescimento, né? Mas a vida, Deus é muito maravilhoso que me fez voltar aqui, acho que uns 10 anos depois. E eu entendi depois de um tempo que eu precisava semear aqui uma boa semente, né? Porque o povo é muito necessitado, mas é a constância, né? De não se deixar envolver na lama, né? Não se deixar envolver na doença das pessoas, no mau humor, no... Então, é um trabalho contínuo, diário, né? E acho que aqui, pelo menos, né, na minha experiência, esses grupos de estudo, de oração, me ajudam a não perder o foco, né, do que a gente veio fazer aqui, não se deixar arrastar pela corrente. Isso. Obrigado, Carolina. Sebastião? A mí también me llamó mucho a atención esa parte do pescado que volta, ¿no? Para ayudar a los otros. Mais longe, a mãe do Gregório, ela vai falar que estamos todos como emantados por o amor e ela vai reencarnar com o Gregório para ajudá-lo a ele e ela fala, para muitos meu filho é um monstro, mas para mim, para meu coração é todo, não? Então, esses espíritos não pensam duas vezes, não, para voltar a ajudar-nos ou aqueles que precisam mais. Me chamou muito a atenção, também me chamou muito a atenção como é uma história do Egito, então como esse saber espiritual estive sempre presente, não, na Terra. Se você sabe ver entre as linhas, é a mesma coisa que nós falamos do Espiritismo também. Me fiz muito pensar também na parábola dos pequeños aqui na Terra serão os mais grandes no céu e os mais grandes aqui na Terra serão os mais pequeños. Então, pensando nisso, na porta estreita, não? Eu pensei assim em vibração e como essas vibrações mais densas são longas, não? E largas e como as vibrações
altas, son cortas y pequeñas, ¿no? Como a Porta Estreita. Y como aquí en la Tierra está todo invertido, esa pirámide está invertida, porque aquí todo lo que tiene valor son esas vibraciones densas, ¿no? Y son aquellos que viven vibrando de esa manera, que son los más grandes aquí, como está invertido, porque na verdade tem que fazer o contrário, né? Para ser o mais grande no céu. Então, enfim, esse é um dos meus livros favoritos da série da André Luiz, e essa história gosto muito do peixe em si, tem muito simbolismo, né? Eu vejo o nosso mundo e nós sendo esses peixes, não? E esse peixe que só não vai, como André Luiz, não vai explorar e quer voltar para contar tudo para todo mundo, não? Mas as pessoas não estão nem aí, não escutam, não, eles seguem com seu vício e não deixa quieto, está tudo bem aqui. Obrigado. Obrigado, Sebastião. Karen? Hola, buenas noches. Me gustó mucho, mucho la historia porque creo que la mayoría de nosotros nos identificamos, ¿no? Con el pececito y yo pensaba cómo somos insignificantes, así como tan pequeños, un pececito en medio de un océano gigante, ¿no? De todo el mundo que hay alrededor y cómo se requiere valentía para salir de eso que conocemos, de nuestra zona de confort, de lo que pensamos que es lo único que existe. Y, y el hecho de regresar y contarlo todo, a pesar de que todos lo tiran de loco, que todo el mundo piensa que está loco, pero él sabe la verdad, ¿no? Entonces no quiere quedarse ahí otra vez como en el lodo, en el fango. Eh, y no sé, me preguntaba cómo, no sé, nuestros hermanos que, que quieren seguir ahí, ¿no? Que no se arriesgan a experimentar, a conocer, a explorar el océano, a creer que hay un mundo más allá. Y yo pensaba así como, leía la historia y decía, pero ¿cómo pueden pensar que solo es eso, ¿no? Lo que existe, o sea, es lo único que existe. Y es nuestra realidad, ¿no? Muchos de nuestros hermanos ni siquiera conciben que haya vida en otros planetas, ni siquiera pensar en lo infinito del universo y solo enfrascarnos aquí. Entonces es complejo, ¿no? Y me gustó mucho la historia y también la parte de cómo una característica de él, que para los demás era como algo malo, era flaco, tenía como situaciones que para él eran dolorosas, en realidad fue una bendición, ¿no? Para obligarlo a salir de un lugar en el que no encajaba. Y tiene muchísimo mensaje, ¿no? Ahí por estudiar, pero creo que lo más importante es eso, como el aventurarse a salir de un lugar en el que ya no sintonizas, ya no vibras en esa frecuencia y ya no encajas, ¿no? Como dice Carolina, y a veces es el dolor el que nos orilla a salir de ahí. Gracias. Graças, Karen. Pececito é mais bonito que peixinho. Acho que eu vou adotar. Pececito. Adriana, Alexandre? Oi, boa noite, pessoal. Obrigada, Gi, pela apresentação, foi maravilhosa. É, é uma bela história para a gente poder estudar com os nossos filhos, né? Eu acho que a gente vai estudar essa história em breve com eles. É, tem um outro detalhe também que eu tinha pensado, que é a questão do egoísmo, né, desses peixes que estavam ali. Antes, quando ele estava sofrendo, estava magrinho, não tinha o que comer, né? Quando não sobrava quase nada para ele, os outros estavam ali se refastelando e não estavam nem aí com ele, né? Então, às vezes, é um pouco do que a gente faz aqui, né, na Terra, de não ver o sofrimento do outro que está ao nosso lado, né? A gente está bem e aí a gente não se importa muito com o resto, né?
E depois, quando ele volta ainda com tanta benevolência, né, para contar é, o orgulho deles, né? Então, assim, a questão realmente do orgulho, do egoísmo aí falando forte, né, nesse pequeno lago aí com esses peixes gordos, né? Então, é o nosso ponto fraco, né, da nossa humanidade. E a prisão era espiritual, mental, né? Era uma autoprisão, né? E parece simples, me caiu a ficha agora que ele se libertou e o livro se chama Libertação. É. Depois dessa jornada espiritual, né? E às vezes eu pensei também um pouco na questão de a gente, às vezes, né, mesmo ainda estando encarnados, né, querendo contar para os outros, né, olha, gente, que eu descobri, existe vida após a morte, somos imortais, né, existe a reencarnação e as pessoas não querem ouvir, né, e dão gargalhadas por dentro, né, como se nós fôssemos tolos. Então, e aí o rei, né, até fala, interessante, mas não, é muito difícil passar por essa portinha. Então, é complicado, né? Eu falei, ai, Adriana, acho que eu sou o peixe gordo. Ela falou, não, você é a baleia mesmo. Não, eu falei que eu era a rei. Bom, Brincadeira, gente. brincadeira, gente. Obrigado, Cezinha. Boa noite, gente. É uma história que é muito bacana mesmo. Eu sempre contei essa história para o Félix. O que eu acho muito interessante nessa história é que cada vez que você lê, você encontra algo novo, né? Para você pensar. E acho que vai conforme também nosso avanço no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Eu, num primeiro momento, a primeira vez que eu li essa história, eu fiquei muito atentado no lago, o peixinho descobrindo o oceano, voltando para resgatar, e depois ninguém ouvindo e ele seguindo a vida dele, o lago seca. E que também tem muito ligação com a caverna de Platão, como comentado. Mas as outras vezes que eu fui lendo, eu comecei a perceber alguns elementos também que são um elemento que eu acho muito importante, que está presente na nossa vida, é o desconforto, né? Existia um desconforto naquele peixinho, ele tentava comer, não conseguia, e ele era ignorado, né? Então ele era rejeitado. Mas esse desconforto, no caso do peixinho, ele usou de uma forma para descobrir melhor o lago. Foi tentar mapear, foi tentar entender, até que achou um caminho para uma saída, né? E neste caminho da saída dele, era um caminho que ele é escuro, a princípio. Ele teve que ter a coragem de passar, ele teve que enfrentar. E mesmo nesse caminho, ele acaba sendo um momento devorado lá pela baleia. E ali ele ora, né? Uma ferramenta para a gente sair dos nossos obstáculos. E então eu fico pensando muito que a gente tem essa visão da volta, ele volta para avisar todo mundo e os outros peixes não querem e acaba depois que seca o lago. Isso aí pode até ser alguma comparação meio apocalíptica do que se fala de um planeta em evolução, né? Que vai ser uma transição planetária. Tem muitos que acabam realmente estando confortáveis na vida material e acabam se desconectando da vida espiritual. Agora, existe um papel importante da dor e do sofrimento que leva ao indivíduo a conseguir buscar ferramentas interiores para poder sair daquele estado, né? E eu vejo nessa história uma história de você ter coragem, né? Coragem para você conseguir enfrentar na tua vida e sair da sua zona de conforto, porque a zona de conforto é que nos acaba criando essa ilusão, né? Então, eu acho que é uma história assim que ela me faz entender melhor o papel do desconforto, da dor, né, das dificuldades na vida, de uma forma olhando por um lado positivo.
Não que queremos atrair isso para a nossa vida, mas é praticamente impossível a gente não ter isso. Não conheço ninguém que existiu a vida que não passou por desconforto, que não passou por uma doença, que não perdeu alguém, que não passou por situações complicadas de relacionamento, de trabalho, tudo, né? A gente parece que quer se proteger para não ter nada, mas isso só faz parte da nossa vida. Então, é nessa hora que eu vejo que a oração, ela é uma ferramenta, e talvez é a maior ferramenta que a gente possa ter para conseguir encontrar essa iluminação, né? E tem essa vontade nossa de salvar, né? De voltar para salvar os nossos queridos, né? Aqueles que estão próximos de nós. Mas no caso dessa história, o lago seca, né? Então fica-se assim um questionamento sobre esse também sobre esse salvamento, né? E eu acho que aí é uma questão que a gente tem que fazer sim o nosso melhor, voltar, passar nossa informação, mas a gente tem que estar muito centrado realmente em conseguir avançar na nossa vida e no nosso caminho de evolução. E acredito que nessa jornada a gente acaba deixando para trás pessoas que a gente tem um amor muito grande por um período de tempo para se encontrar com outros grupos e outras pessoas que também estão passando por situações similares e que acabam se fortalecendo nessa jornada que é a nossa transformação. Tá? Obrigado, Cezinha. A gente vai vendo, né, que a cada vez que a gente lê, há coisas que vão sair, que se destacam porque nós estamos vivendo experiências ou vivemos, né, situações que já nos permitem identificar isso. Esse desconforto é uma das particularidades, né, importante, porque pessoas, como a Giovana disse, que estão muito confortáveis nesse mundo, é muito difícil sair do lugar. Não quer dizer que sejam más, não quer dizer que são nós espíritas, né? Sabemos que o lago seca, mas ele volta, né? Porque depois da estiagem vem as chuvas, ou seja, a reencarnação nos traz novas possibilidades, mas aquela oportunidade foi perdida. Emmanuel não podia contar a história, né? Enchendo de detalhes, mas nós podemos enriquecer a história, imaginando as entrelinhas. Então, por exemplo, a salvação. Imaginemos que o peixinho falou, os peixes gordos e desinteressados, apáticos, né, indiferentes, não ouviram. Mas vamos supor que alguns jovens peixinhos acharam interessante e resolveram explorar com ele, né, o caminho. E partiram com ele. Então, quem era Sócrates, né? Por que Sócrates foi condenado à morte? Por sedução da juventude, né? Por desviar a juventude grega, ateniense. Porque ele seduziu para o conhecimento espiritual centenas, né? Dezenas de jovens. E as famílias ricas e poderosas de Atenas viram isso com medo, né? Porque se eles se desinteressarem da política, do nosso mundo, dos nossos valores, quem prosseguirá tudo isso? Né? Então, eles acabam eliminando Sócrates. Mas são os grandes inconfortáveis, né? São os grandes inquietos que vão fazer avançar a humanidade. E não podemos esquecer que nem sempre essa história é bonita, né? Porque os inquietos e esses espíritos que estão, né, buscando a verdade, que estão desconfortáveis, que não se encaixam num mundo em que eles nasceram, são espíritos que às vezes pagam, né, muito caro pelo que sentem, pelo que percebem. Nós temos cientistas que se suicidaram porque viam muito além e foram ridicularizados, né? Hoje, falar do átomo é uma coisa normal, mas, né, o primeiro cientista, um dos primeiros que disse, olha, é evidente que existe átomo. Ele foi tão ridicularizado, né, e ele provavelmente tinha uma fragilidade pessoal,
que ele acaba se suicidando. Já contamos a história do Samuel Weiss, né, que começa a perceber, né, as bactérias e vírus ainda não tinham esse nome. Louis Pasteur, que vai ser ridicularizado, né, muito no início quando apresenta seus trabalhos. Nós vamos ver isso, né, no mundo. O trabalho de Einstein, por exemplo, né, quando ele tem um grupo de 100 cientistas alemães que escreveram um trabalho, né, para combater o Einstein, e ele falou, mas se for verdade, se o que eu estou falando for mentira, não precisa de 100, né? E se for verdade, também não adianta 100, porque a verdade é a verdade. Então, nós vemos que pessoas, né, como Jesus, claro, não seriam compreendidas nesse mundo. Imagina a dificuldade dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, né? Homens de uma religião formalista, cheia de ritos, de normas exteriores. E aí você, né, aparece alguém que diz, não, nada disso é importante, né? Ama teu próximo, ama a Deus, ama a si mesmo. Faça o bem, faça a caridade, seja bom, né? Mas o problema dessas pessoas é que elas incomodam. Porque no exemplo que eu dei agora do peixinho, né, do pececito, eu falei que os jovens, né, se interessaram pela mensagem. Porque normalmente são jovens que estão mais abertos, mais inquietos, querendo, né, entender as coisas. E foi o que aconteceu um pouco com Jesus, com Sócrates e com muitos outros, né? E isso volta, né, a um questionamento que a gente às vezes se faz, e eu tenho juntado material, já tenho alguma coisa preparada, que é a questão da mudança, né? O que é que leva alguns a quererem a mudança, a buscarem a mudança, e o que leva alguns outros a não quererem, a reagirem, a dizerem não, não quero, né? E mesmo a atacarem aquele que propõe a mudança. No nível moral, o que André Luiz está mostrando é, assim, revolucionário. O que André Luiz mostra nas obras dele é absolutamente revolucionário. Então, nós estamos diante de um conhecimento que Libertador, né? é libertador, mas que coloca medo em muita gente. Né? Eu já dei o exemplo que eu já vi na internet André Luiz, não, isso é um romance, não é assim, né? O mundo espiritual é um lugar que, né? Não é possível que seja assim, imagina. É assustador, porque essas pessoas não compreendem, né? E eles colocam, se eu não compreendo, não existe. Se eu não entendo, não é verdade. Então, é a arrogância, né, dos peixes indiferentes que dizem, bom, se eu não entendo, é falso. Se eu não posso passar pela grade, não existe nada lá fora. Porque se existisse, eu poderia passar. Né? Então, E o esforço que estes seres, ao revelarem esses mundos, eles nos convidam necessariamente para um esforço, né, que é o esforço de estudar, de emagrecer, né, de deixar o nosso ego, o grande emagrecimento que nós temos que fazer, né, como a Adriana lembrou, é do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E da nossa disposição para descobrir a vida, para estudar, para se encantar, né? Mas o caminho, mesmo para aqueles que começam a descobrir, tem perigos, né? E a gente tem que tomar cuidado. Porque mesmo quando você começa a descobrir, há sempre baleias pelo caminho, né? E,
E nós podemos nos encantar com coisas que parecem muito interessantes, mas que nos levam para longe do verdadeiro caminho, né? A gente pode interromper a viagem. A gente pode interromper a viagem no meio do caminho, né? Por exemplo, eu, num certo momento, comecei a achar que o espiritismo era chato, né? Mas na verdade era eu que não estava estudando do jeito certo, né? Isso eu falo quando eu era mais jovem. E E aí eu falei, mano, deixa eu estudar yoga, deixa eu estudar as filosofias da Índia, deixa eu estudar Jung, Freud, maravilhoso, tudo é muito interessante, mas aí eu entendi que nada disso tinha sentido se eu não ligasse com um fiozinho do espiritismo. Tudo isso ganha sentido quando eu passava o fiozinho do espiritismo. Sem ele, nada tinha sentido, era tudo coisa perdida. E não porque o espiritismo não, eu sou espírita, estou defendendo o espiritismo. Não, né? Nós estamos aqui buscando a verdade. Se amanhã alguém mostrar um fio melhor, eu prefiro o melhor, né? A gente pega o que for melhor. Por hora eu não conheço. E não se estou aberto, né? Porque nós estamos buscando a verdade. O próprio Kardec nos recomendou isso. Então é isso, é muito simbólico, isso fala desse desconforto que nós temos, né, às vezes no mundo, como lembrou Cezinha, o papel da dor, né, porque às vezes a gente nasce numa situação, a Karen falou muito bem isso, a gente pensa que é é um sofrimento, mas é uma bênção, na verdade, porque é isso que nos tira do conforto, né, é isso que nos faz buscar respostas, né, então nós vemos essa característica, né, em pessoas que avançam, porque elas estão inquietas, elas querem respostas, elas querem se entender, elas querem entender a vida, a dor, o porquê das coisas, né? Então é muito bonito isso. Giovana, você quer falar? Nem todos, né, querem entender. Tem gente que Não, sofre e continua no sofrimento sem buscar nenhuma resposta, né? são escolhas, né? Eu fico pensando assim, acho que foi a Adriana que falou isso, né? Acho que foi a Adri que falou. Às vezes a gente quer, né, como esses benfeitores, imagina a tristeza desses benfeitores, né, de querer passar para a gente, né, e eles, assim, eles não têm, fora das reuniões mediúnicas, das mensagens, né, os livros que a gente vai lendo, mas como deve ser frustrante você querer falar, porque a gente mede pela nossa frustração, né, de querer transmitir para os outros, para amigos, para familiares, a gente quer transmitir e o nosso encantamento, né? Porque eu acho assim que eu, a gente tá no encantamento, né? De cada texto lido, a gente se encanta e a gente quer passar, né, esse mesmo encantamento, quer que os outros sintam esse mesmo encantamento, né? Essa ânsia de descobrir, né, o que o Espiritismo tem para nos ensinar. E às vezes a gente se frustra muito, porque as pessoas não. Às vezes eu tento, né? Eu mando umas indiretas aqui. Eu escrevi um texto para um colega meu que se aposentou, coloquei lá um texto de Leon Denis na, 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 Cartão, né? num cartão para ele de aposentadoria, coloquei lá sobre amizade, né? E coloquei Leon Denis assim no sonho dele, fala, nossa, mas quem é Leon Denis, né? Me fala nada. Então, assim, a gente tem a ânsia, né, porque como tudo se explica, né, através desse conhecimento que a gente vai, conforme a gente vai adquirindo, a gente vai se encantando cada vez mais, porque tem um poder explicativo gigante, né, e de conforto, e de amor, e a gente se frustra de não conseguir despertar, né, naqueles com quem a gente vive, com quem a gente trabalha, essa curiosidade, pelo menos a curiosidade de saber o que que vocês estudam, né? Do que vocês falam? Não tem pergunta nenhuma.
Então, é como que porque essas pessoas aqui onde a gente vive, vivem no conforto, né? Na vida confortável. Eles têm, né, o trabalho, o casa própria, a maioria, né, com quem eu trabalho, tem a vida, né, certinha, a rotina certinha, fazem esporte, estão com saúde, mas não se fazem, ninguém faz pergunta nenhuma. E a gente se sente frustrado, e acho que a gente tem que agradecer muito, né, esses benfeitores como André Luiz, Chico Xavier, ou o trabalho desses benfeitores para nos deixarem, né, todo esse manancial de conhecimento, né, e façamos a alegria deles, né, encantemo-nos com tudo que eles estão nos ensinando e com tudo que eles nos deixaram. Esse livro, ele é espetacular, faz um tempo que eu li, faz uns 2 anos, acho que eu li o livro Libertação, mas ele é, como o Ale falou, é um livro de muito ensinamento, com muita coisa que nós vamos aprender, né, com o André Luiz. Então, agradeçamos, né, esse trabalho maravilhoso desses benfeitores. Muito bom, meus amigos. Nós temos, na verdade, rapidamente, né, o nosso tempo está acabando. Nós, eu não tenho muito esse desencorajamento, não. Eu entendo o que a Giovana está falando, porque a gente comenta isso várias vezes, né? E às vezes é um pouco triste, né? Porque em países como o Brasil, México e outros lugares do mundo, onde há muita dificuldade material, né? A gente vê as pessoas sendo enganadas por religiões e feiticeiros e médiums que querem vender soluções mágicas e fáceis. E em países onde há conforto, né, eles estão como esses peixes, né, indiferentes e passando uma vida sem propósito, né, sem se questionar. Mas eu não vejo muito. Eu acho que quando a criatura está pronta, ela chega, né? Se nós não estivéssemos prontos, nós não estaríamos aqui, né? Então, alguns ouvem, alguns acordam, e aqueles que acordam vão acordar outros. A gente só não pode imaginar que todos vão ouvir, né? E às vezes é bem o contrário, é um ou outro que vão ouvir, né? Talvez o peixinho tivesse partido de volta, né, para o oceano com dois ou três. E porque é assim, né? É assim que funciona. E ele teria levado consigo, mostrado, né, o, o mundo lá fora, e um dia eles voltariam, né, e poderiam ensinar a outros. Então, o André Luiz, ele, nas obras dele, né, ele está nos dizendo: prepare-se, porque é isso aqui que você vai encontrar. Prepare-se, porque é assim que funciona do lado de cá. Agora, quantas pessoas sabem disso? Quantas estão se preparando para isso? E quantas têm isso como objetivo de vida? Então, sim, dá para entender por que que nós vemos, né, milhares de pessoas chegando ao plano espiritual e alguns nem sabem o que está acontecendo, né? Agora, como é que quando André Luiz descreve um senhor de idade na lama, jogando para cima, né, como se fosse ouro, e alguém diz: ah, isso é, né? Não, isso não é, né? Isso é a realidade pura de como funciona a mente, de como funciona as leis do pensamento, de um mundo feito de uma matéria extremamente plástica. E isso é perigosíssimo. Porque nós, quando estamos encarnados, temos um corpo que não reage instantaneamente. Mesmo assim, ele reage. Quando eu tenho um sentimento de raiva ou de irritação em relação a alguém, o
coração bate imediatamente mais rápido, lança adrenalina, eu fico com as mãos frias, eu fico, né? Toda a fisiologia muda em segundos. Agora você imagina o que é você estar no plano espiritual e ter um corpo e uma matéria que reage quase que instantaneamente às tuas emoções, aos teus pensamentos. Nós não estamos preparados para isso. Nós não temos controle mental, nós não temos controle emocional, né? Nós não conseguimos pensar 3 frases seguidas e sem se perder. Então, quando o André Luiz conta tudo isso, ele está dizendo: olha, meu amiguinho, se prepara, porque o jogo aqui é jogo sério. Entendeu? Você vai vir para cá, não tem escolha, você vai vir para cá. Agora, chega com o mínimo de controle, porque se você só pensou em dinheiro, você vai parar na lama mesmo e vai achar que é dinheiro. Você só pensou em sexo, só pensou em poder, só pensou em comer, é só isso que você vai ver mesmo. Porque a tua auto-hipnose mental vai se materializar na matéria plástica do plano espiritual. É simples assim. Então, ele está entregando, né, de bandeja para a gente como funciona o universo, né, e que a gente, enquanto está aqui, tem condições de se preparar para essa viagem, né, estudando, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é se preparar para a viagem, né, para que a gente chegue nesse país imenso, nesse oceano gigantesco, com o mínimo de condições, né, de se colocar adequadamente, não mais como um demente, né? Que quase sempre é o que nos acontece. Muito bom, amigos. O tempo esgotou, porque realmente o tema é rico, né? É uma parábola, né? E a gente vê a grandeza, a beleza dela. Então vamos finalizar por hoje. E começamos aqui, como disse a Carolina na prece, essa nova aventura, né? Esse novo caminho. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, abençoe-nos, Senhor, com a oportunidade de aprender, de praticar os ensinamentos de luz, de renovar nossos caminhos, de despertar, Senhor, em nossos corações este anseio da transformação, da luta para nos aperfeiçoarmos, mas também para estendermos a mão ao amigo que necessita, ao irmão que necessita de orientação, de amparo, ao familiar que precisa da nossa paciência e da nossa boa vontade. Que nós possamos entender, Senhor, que é graças a esse amor e a esta paciência destes espíritos, destes benfeitores queridos, que nós temos recebido todas estas graças. Que o Senhor ilumine o nosso caminho, para que não nos percamos dos objetivos fundamentais da nossa existência. Que nós possamos caminhar, Senhor, reconhecendo quão pequeninos somos, quanto temos para aprender, para transformar em nós mesmos. E como fazê-lo, senão recorrendo àqueles que já realizaram em si mesmos estas transformações e que voltam
para oferecer-nos o mapa, a orientação, o exemplo, que nós possamos espelhar-nos neles. Que o Senhor abençoe o nosso anseio de crescimento, de serviço, de melhoria. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a estes benfeitores que nos trouxeram este conhecimento. A nossa gratidão infinita às mãos laboriosas de Chico Xavier, a retidão e lucidez de Emmanuel, ao esforço de André Luiz, que nós possamos honrar este esforço, este trabalho, estudando com alegria e seriedade. Fique conosco, Senhor, abençoe-nos hoje, para todo sempre. Que assim seja, Mestre.